Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Deus, ao criar os céus e a terra, também criou o homem à sua imagem. Libertou o povo da escravidão para que vivessem em santidade, firmando uma aliança com eles e instituindo os 10 mandamentos. Ele deseja que o adoremos com pureza, oferecendo sacrifícios que expressem arrependimento e fé. A pureza nos aproxima de Deus e fortalece nosso convívio com a comunidade. Mesmo diante da desobediência e infidelidade, Deus se mostrou paciente e misericordioso. Ele advertiu sobre a importância da obediência à sua lei, revelada no Monte Sinai, e da renovação constante da aliança com ele. Não adore outros deuses, não rompa essa aliança. Arrependa-se, clame por perdão e o Senhor enviará libertação, derrotando o inimigo e restaurando a paz. Cristo é o verdadeiro Messias. Ele veio para salvar a todos, e por causa de nossos pecados, sofreu por amor. O Senhor é o único caminho para a salvação. Mesmo quando falhamos, Deus é fiel e está pronto a perdoar os que se arrependem de coração. Pregue a importância da fidelidade, da restauração da fé, do arrependimento sincero e das consequências do pecado não confessado. A idolatria e a adoração a falsos deuses trazem ruína. Quando um povo abandona os princípios de Deus, a nação se torna vulnerável. A fé e a oração restauram a vida religiosa e espiritual. Voltem a adorar o Senhor com sinceridade, pois o afastamento de Deus leva ao declínio e à destruição. Ensine a palavra, mantenha viva a fé e cultive uma vida de amor e devoção a Deus. Mesmo diante das provações, mantenha a fé. Humilhe-se, submeta-se à vontade do Senhor e confie em seus planos. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Aqueles que crerem desfrutarão da sua bondade, os que o rejeitarem, estarão afastados da sua graça. A vida é passageira e tudo que conquistamos é vaidade sem Deus. Só nele a existência tem sentido. Com ele, temos a eternidade. As bênçãos virão para os arrependidos. Mas a persistência na rebeldia trará punições. Deus sempre chamou o povo ao arrependimento e ofereceu novas chances. Sua justiça será feita, e ele julgará aqueles que ignorarem seus alertas. Para os que crerem, o dia do Senhor será de salvação. Para os que persistirem no pecado, haverá juízo. Voltem-se para o amor e os ensinamentos do Senhor. Deus é justo, mas também compassivo. Ele condena a opressão e as injustiças, principalmente contra os mais pobres. Clame a Ele com fé e humildade, pois seus planos são perfeitos, mesmo que ainda não os compreendamos. Deus recompensará os justos e punirá os ímpios. Ele exalta os humildes e abençoa aqueles que nele confiam. A salvação não vem por escolhas políticas ou posição social, mas pela fé genuína em Cristo. Jesus é o servo perfeito, o Filho de Deus, que demonstrou amor e compaixão. Leve essa verdade a todos, especialmente em tempos de perseguição e dúvida. Ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Enfatize que a fé em Cristo transforma vidas. Deus provou seu amor ao entregar seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Reestabeleça o padrão moral da Igreja, combata a idolatria, permaneça firme na doutrina do Senhor. Alerta sobre falsos apóstolos e ensinos que distorcem a verdade. A salvação é pela graça, mediante a fé, dom de Deus, não mérito humano. Ande conforme os mandamentos, com humildade e amor ao próximo. Conheça-se como filho de Deus, pratique sua vontade e não se deixe enganar por doutrinas falsas. Viva em comunhão, lembrando-se do sacrifício de Cristo. Mesmo diante das dificuldades, mantenha-se firme e fiel. A fé é a base da vida cristã. O cristão deve viver de modo digno, trabalhar com honestidade, orar e adorar com sinceridade. Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Jovens e idosos, sejam exemplo de fé, pureza e amor. Que todos vivam em união, seguindo os ensinamentos do Senhor. As bênçãos virão para os arrependidos. Mas a persistência na rebeldia trará punições. Deus sempre chamou o povo ao arrependimento e ofereceu novas chances. Sua justiça será feita, e ele julgará aqueles que ignorarem seus alertas. Para os que crerem, o dia do Senhor será de salvação. Para os que persistirem no pecado, haverá juízo. Voltem-se para o amor e os ensinamentos do Senhor. Deus é justo, mas também compassivo. Ele condena a opressão e as injustiças, principalmente contra os mais pobres. Clame a Ele com fé e humildade, pois seus planos são perfeitos, mesmo que ainda não os compreendamos.
Deus recompensará os justos e punirá os ímpios. Ele exalta os humildes e abençoa aqueles que nele confiam. A salvação não vem por escolhas políticas ou posição social, mas pela fé genuína em Cristo. Jesus é o servo perfeito, o Filho de Deus, que demonstrou amor e compaixão. Leve essa verdade a todos, especialmente em tempos de perseguição e dúvida. Ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Enfatize que a fé em Cristo transforma vidas. Deus provou seu amor ao entregar seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Reestabeleça o padrão moral da Igreja, combata a idolatria, permaneça firme na doutrina do Senhor. Alerta sobre falsos apóstolos e ensinos que distorcem a verdade. A salvação é pela graça, mediante a fé, dom de Deus, não mérito humano. Ande conforme os mandamentos, com humildade e amor ao próximo. Conheça-se como filho de Deus, pratique sua vontade e não se deixe enganar por doutrinas falsas. Viva em comunhão, lembrando-se do sacrifício de Cristo. Mesmo diante das dificuldades, mantenha-se firme e fiel. A fé é a base da vida cristã. O cristão deve viver de modo digno, trabalhar com honestidade, orar e adorar com sinceridade. Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Jovens e idosos, sejam exemplo de fé, pureza e amor. Que todos vivam em união, seguindo os ensinamentos do Senhor. Cristo é o grande sumo sacerdote, misericordioso e justo. Ele intercede por nós e nos oferece a salvação. Aos que creem, o perdão; aos que rejeitam, o juízo. O sangue de Jesus foi derramado por nossos pecados. Não endureça seu coração, mas fortaleça-se na graça e pratique a palavra. Tenha fé, pratique boas obras, ame o próximo sem distinção. Seja paciente, pois o Senhor está próximo. Os cristãos devem apoiar uns aos outros, ser hospitaleiros e dar glória a Deus em todas as circunstâncias. Permaneça fiel, longe das tentações e falsos mestres. Cresça na fé até o retorno de Cristo. Tenha comunhão com Deus, guarde sua palavra e não ame as coisas do mundo. Como Cristo nos amou, amemos também uns aos outros. Batalhe pela fé. Alerta a todos sobre a necessidade do arrependimento, da salvação e da fidelidade ao Senhor. As profecias se cumpriram. Aguarde com esperança o retorno de Cristo e responda ao último chamado de arrependimento. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo.